trabalhava como assistente administrativo e vendedora. Só que há mais ou menos uns 5 anos eu larguei tudo para viver a vida da minha filha. E há 5 anos eu vivo em casa, cuidando dela, nos tratamentos, nas terapias. E há 3 anos a gente entrou na luta em busca de uma medicação que vem tendo ótimos resultados na vida dela. Acho que riso hoje nem existe mais, sabe? Apesar de não ser legal, mas hoje existe riso mãe de Raíssa. Hoje minha referência é ela. No início foi bem difícil. No início, tipo assim, foi, acho que quase depressão, porque eu vi meu mundo desabar naquele momento, né? No momento do diagnóstico. A gente sofreu muito, muito difícil aceitar, muito difícil. Muita gente se compadece da nossa dor, mas ninguém entende a nossa dor. Só quem realmente passa e quem sente. Eu faço parte de um grupo de WhatsApp de mães que têm filhas com síndrome de Rett e filhos. Então é de todo o Brasil. Daí eu comecei a ver, porque como o Nordeste é sempre um pouco mais atrás, eu comecei a ver algumas mães do Rio de Janeiro usando. Daí quando eu vi que teve uma mãe que usou e a menina dela é bem próxima, assim, às características da minha filha, eu me interessei para mim. Então, e também acho que o principal objetivo é a luta contra essas medicações que deixam ela dopada. Porque ela já tomou um anticonvulsivante que ela passou 15 dias sem andar. Cadê o beijo? Beijo, mãe. Isso. Dá beijinho, Raíssa, Rayana. Dá tchau. Eita, deu beijo em mãe, que lindo. Então, quando eu soube do tratamento da maconha para epilepsia, para interação, essas coisas, eu disse, não, então por que não eu tentar? Então vamos lá, vamos tentar. Para mim, nunca passou proibição na minha cabeça. O que passou foi tratar ela, só. Independente se era proibido, se não era, se era aprovado, se não era. Minha intenção era ver ela bem. Aí eu fui à busca. Comecei a entrar na internet, comecei a pesquisar onde que eu poderia achar, porque não era fácil. Na verdade, não é fácil. É bem difícil pra gente, bem difícil conseguir o óleo. Antes eu não conseguia ter vida social. Antes eu não conseguia sair. A minha filha tinha de 3 a 5 convulsões por dia. Ela sofria muito, o barulho incomodava, ela chorava. Se a gente fosse até mesmo jantar, tipo numa pizzaria, a gente tinha que voltar rápido. Antes mesmo de fazia o pedido, já cancelava, já saía. Porque o ambiente, ela ficava muito agitada. Ela não suportava ficar em ambientes pequenos, ela não suportava ouvir barulhos. Hoje isso tudo mudou. Hoje ela consegue ficar de boa em qualquer lugar. Ela consegue se socializar, ela olha no olho das pessoas, ela consegue entrar no ambiente, entendeu? Ela não conseguia ter aula, ela não conseguia estudar porque ela estava dormindo por conta das medicações que ela tomava. E hoje ela vai para a aula, os coleguinhas dela recebem ela brincando e ela fica feliz quando eles veem, entendeu? Ela batendo palma e tal. Então é ótimo. Coisa linda demais. Você não quis ir pra escola ser a moleca safada? Tem a vergonha de ser a moleca? Bom, meu nome é Rosineide Almeida da Silva. Eu tenho 53 anos. Adotei uma criança chamada Débora, minha filha, com 2 meses de idade e hoje ela tem 10 anos. Bom, descobri que Débora era especial aos 4 anos de idade. A escola que notou que ela era especial e me chamou e falou que eu precisava cuidar dela, né? E aí foi que começou toda a minha caminhada, em busca de médicos, sem saber o que ela tinha, né? Ela tinha convulsão e eu não sabia o que era e tantas coisas que eu desconhecia. Todo mundo na minha família, na minha vizinhança, na escola, essa Débora, a minha filha, na escola, todo canto eu falo que eu dou o óleo de maconha à minha filha, né? Primeiro porque, assim, se um dia vir algum problema ou alguém questionar alguma coisa, todo mundo sabe que ela é tratada com canabidiol, né?
E assim, na escola, todo mundo viu a melhora dela, todo mundo dando parabéns, diretora, professora, porque ela não aprendia a ler nem escrever. E depois do óleo, ela aprendeu a ler, escrever, abrir o cognitivo da minha filha, né? E, né, filha? E assim, teve uma vida social diferente, que a gente não tinha antes. E aí, o óleo, como não era fácil, não é fácil de conseguir, mas eu já louca para conseguir, né? Quando eu vi falar e vi ver que outras pessoas outras crianças se davam bem, tudo. Eu, poxa, meu sonho agora é conseguir esse óleo para dar à minha filha, né? E um dia, nesse grupo, eu vi uma mãe vendendo um óleo. Ela colocou lá, vende-se um óleo e tal, não sei o que e tal. Aí, quando eu vi, imediatamente, eu quero esse óleo. Esse é o óleo que eu extraio para minha filha. Esse aqui é mais rico em THC, porque ela precisa de mais THC do que CBD. Eu já experimentei o CBD, não funciona. E esse daqui com mais THC do que CBD funciona bem com ela. Então esse é o óleo que eu extraio para minha filha. Aqui, né? Eu dou sempre a ela. Pronto. E ela toma bem, sem problema nenhum, né, filha? Não, é ruim. É ruim? É não, é bom. É bom para sua saúde, meu amor. Não, mas é o gosto. É o gosto, né? Mas é bom para sua saúde, filha. Né? Cadê o menino de mãe? Cadê o menino de mãe? João Pedro tem 9 anos, mas assim, eu levei 6 anos para descobrir que era uma hemimegalencefalia. Até antes dos 6, era só com uma malformação congênita que causa crises convulsivas, difícil controle e atraso no desenvolvimento psicomotor, que é a hemimegalencefalia, que acomete um dos hemisférios cerebrais. Que coisa mais linda, meu Deus do céu! E as coisas gostosas de mamãe? Cadê as coisas gostosas de mamãe? Meu menino! Assim, no começo foi bem difícil, né? Porque a gente não espera, a gente sonha, a gente idealiza, né? E de repente, quando acontece, nos pega de surpresa. E aí começou. Como eu sempre costumo dizer, né? Eu não tive tempo de chorar. Eu fui pesquisar quando descobri que ele tinha convulsão. E me assustei no começo quando ouvi e vi certas coisas e ouvi também, né, de próprios médicos que ele poderia morrer. Fui desenganada várias vezes, mas não desisti. Corri, busquei para sempre dar um melhor conforto para ele e também para poder ver o desenvolvimento dele. Ei, bocão! Ei, bocão! Ei! Bota a mão na boca não, rapaz! Aí eu comecei com um importado, 2 tipos de importados. E o primeiro importado foi que eu vi um resultado, porque realmente ele era THC puro. E fez realmente efeito, Pedro, porque Pedro convulsionava 25 a 26 vezes ao dia. E assim, vivia dopado, dormindo, não interagia, nem parecia que tinha uma criança em casa, por conta dos alopatas. Era um silêncio. E aí quando eu comecei a usar, até o fono que o acompanhou no período se emocionou. Porque assim, Pedro, ele deu uma resposta muito rápida. Acho que na semana seguinte, Pedro já estava reagindo. Ele vivia olhando para a parede, ele parou de olhar para a parede e começou a interagir, a brincar. Ele não pegava nos brinquedos, vivia deitado, só virado para a parede. E as convulsões, uma atrás da outra. E com o uso dela veio a redução, não sei para quanto, porque no caso dele também foi cirúrgico, né? Mas o cognitivo dele foi muito preservado. Coisa que o médico dizia para mim, mãe, ele é cego, surdo e mudo. Desista, que ele não vai chegar muito longe. E Pedro começou a emitir sons do jeitinho dele, começou a prestar atenção na gente, que ele não prestava, não acompanhava, e sabia o que era mamadeira e o que era o brinquedo. Aí eu perguntei, como é que meu filho é cego? Fazendo chocolate para Maria, oti-oti, perna de pau, olho de vidro e nariz de pica-pau. Queria saber assim, na verdade eu vou até deixar uma pergunta, né? Se fosse um parente seu que precisasse,
Você iria continuar com esse preconceito, julgando e apontando, sabendo que essa medicação pode salvar a vida. Quer sair daí, Manu? Não? Gostou, foi? Sorri então, vai. Sorri pra mim, pra mim. Cadê o sorriso, Manuel? Que eu tô... Tá com vergonha? Manuel foi vítima de negligência médica, por isso que adquiriu paralisia. Foi uma série de erros e abandono, e eu tive que agir já naquele primeiro momento, mesmo cirurgiada, sair do interior, onde o governo do estado tinha me colocado, e vim para o perímetro urbano sozinha, e internar, e depois de um tempo saber que já era paralisia cerebral na criança que eu idealizava dentro dos padrões típicos. O meu dia a dia com o Manuel é um dia a dia de muito isolamento social, porque se resume a cuidados e a cuidados terapêuticos. O lazer é ir para o hospital. A gente tem dificuldades financeiras, dificuldades de mobilidade, abandono do poder público, não acesso a direitos básicos de saúde que estão na Constituição, que abrange ele, e ainda assim, desde quando ele resolveu nascer, esses direitos foram tirados dele. Eu tinha que me virar, eu tive que ser protagonista de pautas que eu nem dominava, dentro especialmente da saúde. Hoje, o que está suprindo as necessidades do déficit do meu filho é um óleo que a gente tem feito. O óleo que eu tenho feito junto com as outras mães. A gente se reúne e faz a confecção desse óleo. A gente não esconde das autoridades que a gente planta. Comandante de polícia, juíza da vara criminal, comissão de direitos humanos, políticos importantes. Ainda que sejam proibicionistas, nós temos falado nesses anos todos, de 2014 para cá, que a gente tem ofertado. Mas ainda assim, a carga do preconceito institucional, a carga do racismo institucional, principalmente, proíbe essas pessoas a pegarem essa pauta para si e delegarem a favor de políticas mais amplas no setor de política pública mesmo, de drogas dentro do Nordeste. E a maconha, infelizmente, ainda está como droga, né? Eu espero que a gente possa, cada um, cultivar a sua planta, sem a iminência de ter a Polícia Federal na tua porta, na minha porta, abordando, levando a gente como traficante, já que a gente está totalmente descoberto, sem ninguém a favor da gente, sem ninguém para proteger. O Estado se omite disso. E o que tem valido, né, nesses anos todos para o Estado, e agora se consolidou com essa falsa regulamentação, que inclusive a apropriação da cannabis, da maconha, se dá agora quando o Estado faz uma liberação para a indústria que exclui os pacientes, que exclui, e a gente tem que exportar os valores que suprem a necessidade dessas crianças. São tantos benefícios, e quem conheceu meu filho antes e olhar ele hoje, fica muito feliz e estimula outras mães a tá lutando, que a consequência do perigo fica para um outro ponto. A gente nem pensa, ele é tão irrelevante quanto a isso. A gente não pensa, a gente pensa em se manter vivo. Eu tenho indicação para fumar, para vaporizar, porque fumar não é correto, porque contamina o pulmão, por conta do monóxido de carbono, mas eu tenho indicação para vaporizar porque eu sou asmática, e ainda assim eu me vejo como paciente que precisa de cannabis, porque eu desenvolvi doença psicossomática, estresse, depressão, déficit de atenção por conta da sobrecarga, o isolamento social, alienação, a invisibilidade, e tudo isso deixa contextos que eu preciso do óleo também, e me identifico usando o óleo para poder continuar na minha luta. Eu sou dependente? Eu não sou dependente, eu sou traficante, de igual modo não sou traficante, mas eu preciso me manter viva minimamente, e eu não vou usar codeína para o meu cálculo renal, eu não vou usar amitriptilina
né? Eu tenho indicação dessas medicações, mas eu vou usar o cannabis. Porque tá na mão é mais fácil e eu não vou ter a burocracia de ver um não no Estado. Se é para mim chegar na farmácia do Estado e receber um não para minha dor crônica, eu fico em casa e eu uso meu cannabis. Eu tenho medo de ser presa porque me afastaria do meu filho. Mas isso não me afasta de ser solidária às mulheres que estão no presídio por vários crimes diferentes, as pessoas que estão lá, porque não sabem que tem que exigir do governo vaporizador. Eu espero sinceramente que um dia a gente receba nos postos de saúde vaporizador igual se tem camisinha. Eu tento fazer uma fala não romantizada, porque eu sei que o Estado dá todo dia na nossa cara, subtraindo direito e aprisionando, enaltecendo o lobby farmacêutico. Vai, manhã, faz força na perna. Eu trabalho com crianças em escola, sou professora, porém tenho uma carga horária reduzida para tomar conta da minha criança, que é especial e pela lei eu tenho direito. É uma doença epilética neurológica rara que atrasa o desenvolvimento global. Soubemos disso através do exame de eletroencefalograma. Ele vinha com as atitudes muito diferentes. Aquela criança alegre que ele estava, até então, aos 11 meses, ele começou a regredir. Desde que a gente não sabia mais, aquilo ali eram convulsões. Era na faixa de 6, 7 diária. Estereotipia, botei nas mãos. Nas terapias ele não tinha tanto resultado como está tendo depois do óleo, porque as convulsões não deixavam ele progredir no tratamento. Então, ele tinha um ganho aqui, tinha várias crises epiléticas, várias convulsões e vinham as regressões. Então, através do óleo da maconha, o organismo dele foi se estabilizando, entendeu? Então, as crises foram se espaçando cada vez mais e mesmo ele tendo crise, ele fica muito atento ao tratamento. Então, isso ele vem tendo ganhos por conta da atenção dele, que antes ele era muito sem foco, até por conta de muitos remédios alopatas. Enio. Ó, o tempo todo, pra lá e pra cá. Com a mão. O tempo todo. Ele tá nervoso. Ele dormiu agora de tarde, graças a Deus. Eu acho que falta para a sociedade uma informação. Muita gente pensa que maconha é coisa do mal. Eu acho que está faltando para a sociedade saber que a maconha é um tratamento fitoterápico, entendeu? Então, se a gente não tem informação, a gente cai na ignorância. Eu sou uma pessoa que desde muito tempo sou ativista, né, pelos direitos humanos em primeiro lugar. E desde muito tempo que eu estou nessa briga, nessa luta, nessa, digamos assim, esse incansável percurso. E, infelizmente, eu tenho visto que a gente dá um passo para frente e dá 20 para trás. Eu fui diagnosticada com fibromialgia, que é uma doença que eu tinha desde criança e que ninguém sabia o que era. E durante uns 20 anos eu tive diagnóstico como uma coisa imaginária. Ela era produto da minha imaginação. A medicação era muito pesada. Ela é composta assim, de vários tipos de remédios, todos eles tarja preta. A dor é infeliz, porque é uma dor que dói o corpo inteiro, é uma dor de queimor. É uma coisa que vai levando a outra. A dor faz você ficar inválido, e aí você vai ficando deprimido, vai ficando irritado, vai ficando ansioso, aí não dorme. Eu chego a dizer hoje que eu tive ideação suicida, quer dizer, eu chegava a pensar que era melhor morrer do que continuar daquele jeito. Aí alguém me falou da maconha,
né? Não me lembro exatamente quem foi a pessoa na época que tocou no assunto. E eu tenho amigos e tenho um filho meu, que ele está nessa área canábica há muito tempo. Perguntando a ele, ele disse, não, tem estudo sobre isso. Vamos testar o óleo, né? Vamos ver. Mas o preconceito não deixou de cara, né? Eu pedi um tempo a ele para poder assimilar o que estava acontecendo. Então, como eu disse, eu não entendi as coisas de pronto. Eu tinha que levar um tempinho para compreender as questões. Agora, social, às vezes, é meio chocante, porque vem o preconceito das pessoas, né? E, principalmente da minha idade, aí, uma velha maconheira, coisa mais feia, esse tipo de coisa assim. Mas o ganho é tão grande que isso aí não reverbera, é só, eu digo que é inveja, porque não ousa fazer o que eu estou fazendo, entendeu? Eu nem sei comparar, porque antes, veja só, começando pelo ponto de vista econômico, meu gasto mensal de medicação era em torno de R$800 mensal. Agora, com o óleo ou com o produto de maconha, qualquer que seja, não chega a R$100. É uma coisa assim, né, extraordinária. Eu faço uso de 4 vidros de óleo mês. Eu tenho esse meu medicamento aqui. Quando eu comecei esse uso, quem me abraçou foi a marcha. Foi a marcha da maconha, né? Foi no meio da marcha que eu me apoiei, que me apoiou. E era todo mundo visto como a expressão maconheiro no sentido mais pejorativo. Isso vocês sabem, né? E isso era uma conquista que a gente tinha que fazer. A maconha é vida, gente. É isso. Não tem outro jeito de dizer. Eu me emociono muito, sabe? Porque eu era o zumbi. Eu fui o zumbi. Né? E com 3 meses eu passei a ser autônoma. Eu tinha gente que me dava um banho. E aí, pra mim, maconha é vida. Maconha é saúde, maconha é equilíbrio. É amizade, sabe? É troca, é estar com gente nova de corpo, de físico, de coração e de mentalidade. Eu não quero mais estar fora desse mundo, de jeito nenhum.